Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje com o seguinte tema, meus irmãos: orientações a um jovem cristão, as cartas de Paulo dirigidas a Timóteo. Hoje com a continuação do capítulo 2 de 1 Timóteo, né? Nessa minissérie da qual, pela vontade e pela misericórdia, né, do nosso Deus, estou aqui fazendo, né? Tentando ali destrinchar o máximo, né, dessas epístolas, né, ali de Paulo, dirigidas a Timóteo, onde contêm ali tanto direcionamentos, tanto instruções, né, ali a Timóteo, que era um jovem cristão, mas também, né, abrange ali toda a igreja, né, todos os tipos de idade, né, ali todos os tipos, seja pessoas mais pessoas um pouco mais velhas, né, seja aqueles que são um pouco mais novos, né, que assim como eu, né, estamos aqui começando, né, a prosseguir nessa caminhada, né, onde ainda assim temos muito, né, aqui o que aprender. Então, para aqueles que não viram, né, a última pregação, convido-lhes a assistir a parte 1 aqui de 1 Timóteo capítulo 2, para que os irmãos possam sair, né, com um pleno entendimento, um pleno conhecimento, né, desse capítulo, né? Ontem, na verdade, que na semana passada, né, a gente fez aqui esse estudo e tiramos aqui um pouco, né, aqui do que até o versículo 7, né, o que essa epístola ali tem a nos trazer. E já que na aba playlists, né, além de ter aqui os devocionais, as pregações, caso os irmãos não tenham visto, inclusive tenho que atualizar esse daqui, eu criei aqui também, né, a playlist para essa minissérie, da qual eu estou fazendo, né. Aqui fica uma maneira mais fácil, né, de acabar acompanhando, né, não estando ali, no caso, sendo o último, né, ali, o primeiro vídeo, né, e vai cada vez mais assim subindo. Ou seja, tem que também organizar aqui um pouco melhor para ver como é que eu vou fazer, para ser de cima para baixo, né, porque dessa forma fica um pouco melhor. Mas, por exemplo, dá para botar aqui, né, e aí ele vai de cima para baixo. E aí fica mais organizado, né, para os irmãos ali assistirem e acompanharem, né, para não ficarem ali perdidos no meio do canal, tentando procurar um certo tema. Eu criei essa playlist aqui para os irmãos terem um acesso mais fácil, né, essa série que a gente está aqui fazendo, né, que eu estou aqui fazendo, sobre as epístolas, né, dirigidas a Timóteo. Gostaria de deixar, né, como um pedido já de antemão aos irmãos, se possível for, por gentileza, os irmãos puderem deixar o like, deixar o comentário. Certamente ajudará na divulgação dessa pregação e logo, né, ali mais pessoas poderão ser alcançadas por meio dessa mensagem, né, com os irmãos ali compartilhando, deixando seu like, deixando seu comentário. O YouTube, né, o algoritmo do YouTube acaba entendendo que os irmãos estão gostando do vídeo e logo, né, ali essa pregação chega a cada vez mais pessoas e dessa forma, né, cada um de nós colabora ali com a divulgação do Evangelho do Reino. É uma forma, né, da gente ali trabalhar no reino, né, ali do nosso Deus, né, ali compartilhando, ajudando na divulgação, né, das pregações, e assim cada um, né, colaborando para que a verdade chegue a cada vez mais pessoas, né. Então, deixando esses avisos, né, aqui de início, sem mais demoras, né, vamos aqui partir para o estudo, né, de hoje aqui, que nós meditaremos aqui do versículo 8 e, se assim for da vontade de Deus, né, finalizarmos hoje nessa parte 2 aqui, do versículo 8 até o versículo 15, se eu não me engano, essa epístola vai. Então a gente vai até ali o versículo 15, isso mesmo, e a gente finaliza, né, o estudo hoje, se assim Deus nos permitir. Então, dando início aqui ao nosso estudo com o versículo 8, diz o seguinte aqui, 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, né? E avisando aqui, né, para aqueles que não chegaram a ver ainda, né, o que a gente vem fazendo, a gente vai quebrando aqui, né, no caso, nós vamos quebrando aqui os versículos, né, em algumas partes, e a gente vai meditando ali parte por parte, para tentar compreender ali, né, o máximo ali do que cada versículo tem, né, a nos trazer. Então, prosseguindo, nessa primeira parte aqui do versículo, quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Paulo, ele amplia a oração. A oração, ela deve ser uma prática constante,
não limitada a templos ou locais específicos, como diz, né, o Senhor Jesus lá em João, capítulo 4, dos versículos 21 ao 24, onde é dito o seguinte, né, pelo Senhor Jesus, a mulher ali, se eu não me engano, a mulher samaritana, né, se não me falha a mente. Ele diz o seguinte, a partir do 21 até o 24, João, capítulo 4. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus aqui declarando, né, que em qualquer lugar ali, né, já chegou ali o momento em que em qualquer lugar, né, não só ali em Jerusalém ou em direção ao templo, né, se adoraria a Deus, mas em todo lugar, já que Cristo, né, ali ele é o nosso sumo sacerdote, onde nós temos ali pleno acesso, né, ao nosso Deus por intermédio dele. E logo, né, ali orando, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter acesso, né, ali ao nosso Deus, apresentar, né, ali as nossas dificuldades, as nossas orações, os nossos louvores, tudo isso por intermédio do Senhor Jesus, né? Já que quando Cristo ele foi ali sacrificado, né, quando ele foi ali crucificado na cruz, o que aconteceu foi que o véu, né, ali que separava nós de Deus, ele se rasgou e logo ele se tornou ali aberto, ou seja, temos ali um pleno acesso agora ao nosso Deus, né, por intermédio do Senhor Jesus. Sobre a passagem de João 4, no caso, na verdade, perdão, 1 Timóteo 2, versículo 8, a expressão em todo lugar mostra a universalidade, né, ali da adoração, né, do cristão, já que a presença de Deus não se restringe a Jerusalém. Mas claro, né, que antes se orava em direção ao templo, pois este era o lugar, né, ali que representava a presença do nosso Deus. Mas hoje, né, está acessível a todos os que o invocam, né, em qualquer lugar, sejam em suas casas, seja no monte, seja no mais profundo ali, né, ou seja, em uma caverna, seja onde for, né. Hoje nós temos ali o pleno acesso ao nosso Deus por intermédio do Senhor Jesus, né? E aí Paulo continua, levantando mãos santas. Na cultura judaica, levantar as mãos era um gesto de súplica e entrega, conforme, né, a gente pode conferir ali Salmo 63, versículo 4 e Salmo 141, no versículo 2, onde é dito o seguinte, assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos, né, o salmista aqui em Salmo 63, do versículo 4, e em Salmos, capítulo 141, né, no Salmo 141, no versículo 2, o salmista ele diz o seguinte, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Paulo, porém, destaca que não basta o gesto exterior, as mãos devem ser santas, isto é, simbolizar uma vida limpa e separada do pecado. Ou seja, Paulo ele está aqui nos convidando, né, a viver uma vida que não é ali, né, de acordo com o pecado, mas ele está nos chamando a viver uma vida santa, né, uma vida de atos, né. A gente sabe que a mão ali representando, né, o modo de agir, o modo de praticar, né, o nosso modo de agir e praticar deve ser santo, né. Sabemos que algumas vezes nós falhamos, mas Paulo aqui ele tá nos convidando a viver, buscar viver, né, ter isso como um modo de vida, né, viver de uma forma santa perante o nosso Deus, né. Então, é isso que Paulo está nos convidando aqui, né, através dessa passagem de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. E ele prossegue, sem ira nem contenda, né. A oração verdadeira, ela não pode vir de um coração cheio de rancor ou disputas. Jesus ensinou que antes de apresentar a oferta a Deus, era necessário reconciliar-se com o seu irmão, conforme Mateus 5, dos versículos 23 ao 24. Paulo reforça o mesmo princípio. A oração deve brotar de um espírito de paz e comunhão. Então, ou seja, né, Paulo ele deixa isso bem destacado aqui, né, e
creio que fala com todos nós, essa questão aqui da oração, né, sem ira e nem contenda, né, nem tipo de rancor, nada. É isso que Paulo que ele acaba nos convidando, né, a fazer, baseando-se ali no que o Senhor Jesus Cristo também disse, né, ali, de nos reconciliarmos com o nosso irmão, de buscarmos viver de forma que seja do agrado do nosso Deus, né, pedindo seu auxílio, né, porque ainda assim, hoje, né, a gente sabe como o amor de muitos se esfriou, a iniquidade aumentou, né, e logo, né, ali o rancor, as disputas acabam sendo, né, ali mais frequentes. E basta, né, deve cada um de nós, na verdade, pedir o auxílio do nosso Deus para que sejamos mansos, humildes, né? Isso se aplicando a toda a igreja, né? Para que a gente não viva, né, como dessa forma que Paulo acaba destacando, né, que nós não devemos viver uma vida de rancor ou disputas, né? São lutas todos os dias, são coisas que às vezes a gente não percebe, mas a palavra do nosso Deus, ela sempre vai ali nos apresentando onde nós temos que mudar, onde nós temos que melhorar, porque é como diz lá em Hebreus, né? A palavra do nosso Deus, ela é viva e eficaz, capaz, né, ali de penetrar, né, a nossa alma, dividir, né, a médula. Se eu não me engano, é Hebreus ali, capítulo 4, no versículo 12, se eu não me engano. Isso mesmo, aqui. Diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma, de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra do nosso Deus tem todo esse poder, já que sempre ela fala conosco, né? A gente está pensando em fazer algo errado, né? No caso, vamos supor que o momento ali a gente, por um certo descuido, deixou com que um pensamento ruim entrasse em nossa mente, o pensamento de fazer alguma coisa de errado, aí vem ali, né, o pensamento com a palavra do nosso Deus, aí ela discerne e diz que aquela coisa é errada, né? E aí a gente percebe que a gente falhou, né, ali em estar desejando aquilo, né? A palavra do nosso Deus ali, ela nos direciona para isso, né? E sempre ali nos orientando, sempre discernindo, ó, fala dessa forma, isso é errado, isso é certo, isso é do agrado do nosso Deus, né? A palavra de Deus, ela sempre vem ali nos ajudando e nos orientando de todos os modos, né? Embora que a gente saiba que pode ser que Paulo ele fale só isso aqui, né? Ele pode falar só isso aqui, mas e a gente acabou meditando aqui, né? No caso, meditando aqui um pouco na passagem, só que ainda assim não é possível, né, esgotar aqui o tema em si, porque a palavra do nosso Deus, ela também é, né, ali infinita, né? Ela não tem fim, né? A cada vez mais que a gente lê, a gente aprende algo. Ou seja, se a gente lê essa passagem aqui, vamos supor que a cada ali, a cada pelo menos ali uma semana, a gente pode aprender uma coisinha ou outra aqui com essa passagem, né? Porque sabemos que a palavra do nosso Deus, ela é realmente ali infinita, ela não deixa de nos ensinar, né? Cada vez mais que a gente lê ela, mais nós aprendemos. Então, tanto essa passagem quanto o capítulo em si, né? Eles não podem ser esgotados, porque ainda assim, esse estudo não abrange tudo ali o que a palavra do nosso Deus tem a nos trazer, né? Porque são inúmeras e inúmeras coisas que a gente tem a aprender, temos a praticar e temos ali a melhorar. Mas, enfim, prosseguindo com o versículo 9, Paulo, ele diz o seguinte, né, aqui em 1 Timóteo 2, no versículo 9, ele diz o seguinte, que do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, e não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Então, Paulo aqui destacando agora, né, o modo ali de que as mulheres devem ser, né, ali, o modo que elas devem se vestir, né, ali, o modo que elas devem agir. Paulo, ele destaca aqui, não só nesse versículo 9, mas pelo restante do capítulo, Paulo, ele vai dar essa orientação aqui, né, às mulheres, a como, né, elas devem agir ali dentro da igreja. No entanto, no capítulo 3, a gente vai ter aqui, né, também, embora que fale do bispo, né, daquele que exerce, né, um certo... tem, no caso ali, eu não diria mais um cargo, uma liderança, né, mas exerce uma exigência maior, né, ali, por parte do nosso Deus, né, sendo ali comprometido em guiar, né, ali em guiar o povo de Deus, né, trazer a palavra ali, orientar, ou seja, tanto o presbítero quanto o diácono, né,
Paulo aqui, através do capítulo 3, ele também vai orientar ali, né, aos homens. No entanto, né, aqui, o capítulo 2, mais ao fim, ele vai falar mais ali em direção, né, com direção ali às mulheres, como elas devem se vestir, como devem agir dentro da igreja, como devem, né, ali agir com o homem também. Paulo, ele vai acabar orientando aqui, né, nesses últimos versículos. Então, nessa parte, pelo menos aqui, até os últimos versículos, nós meditaremos essa questão e tentaremos ver aqui o que é que Paulo está dizendo aqui, né? Tanto aqui a gente viu que ele disse aos homens, né, vivendo ali de uma forma santa, buscando ali viver sem ira nem contenda, mas agora ele se dirigindo aqui às mulheres. Então vamos lá, a gente já leu aqui, né, o versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. E quando Paulo diz, né, que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, ele passa, né, ali a tratar da conduta feminina dentro da comunidade. O foco não é apenas a aparência externa, mas um traje honesto. Isto é decente e digno, né? Um traje honesto significa um traje decente, né, e digno, e não só no exterior, né? Não só de forma exterior, mas dentro de si mesmo, né? Que reflete ali a pureza e o temor a Deus. A gente pode fazer também uma comparação aqui com 1 Pedro 3, os versículos 3 ao 4, onde o apóstolo Pedro ele diz o seguinte, né? A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, olha, o apóstolo Pedro deixando aqui bem claro, né? Que no caso aqui seja no interior, né? Ali tendo essa beleza demonstrada através do que a pessoa né? Buscando ter um espírito dócil, tranquilo. Isso não só se aplica às mulheres, claramente também aos homens, né? Focar ali não no exterior, mas no interior. No entanto, né, a gente sabe que não todos, eu não vou generalizar, mas pelo menos grande parte dos homens, eles não se preocupam tanto com relação à vestimenta, né? Essas coisas assim que envolve, né, ali mais o exterior. No entanto, né, sabemos que os homens também eles são sujeitos a outras coisas. E nós também temos ali, né, muito o que mudar também, né? E muitas coisas também que temos que ter cuidado. Mas aqui, Paulo ele tá destacando, né, um pouco ali sobre a questão do traje, né, da vestimenta ali das mulheres, né? E aí, prosseguindo, Paulo ele fala o seguinte, né, com pudor e modéstia. Essas duas palavras reforçam, né, o mesmo princípio. Pudor, ele vai falar de respeito próprio e reverência diante do nosso Deus. E modéstia é a simplicidade e a ausência de ostentação, que é tentar ali se exibir, que é tentar ali mostrar que tem isso, que tem aquilo, né? Isso seria a ostentação, se não me falha a mente, né? E Paulo ele convida, né, ali as mulheres, mas lembrando que isso não só se aplica só às mulheres, também se aplica ali aos homens, porque nem só as mulheres também acabam só fazendo isso, né? Tem homens que também agem com uma certa tendência ali a se vestir bem, se ataviar ali com, com muito ouro, né? Essas coisas a gente sabe que também ali, né? No caso ali com efeitos, né? Enfeites ali, seja no braço, seja cordões de ouro. A gente sabe que os homens, eles também têm, né? Tem homens, na verdade, que têm essa tendência também. Então, lembrando que isso aqui não se aplica só às mulheres, né? Não só às mulheres, mas também aos homens. Mas prosseguindo, né? Ou seja, o modo de vestir não deve chamar a atenção para a vaidade, mas para um coração piedoso, né? Quando um homem ou a mulher, eles se vestem de forma que é simples, de forma que não se exibe muito, não com roupas ali que acabam mostrando demais, roupas muito coladas, né? A gente sabe que isso é um padrão ali do mundo, né? Quando a pessoa ela se veste de uma forma que é ali, que é do agrado do nosso Deus, com simplicidade, modéstia, né? Ali acaba sendo uma referência ali, né? E a pessoa pode ver sim como uma pessoa de Deus, né? Até mesmo ali pela própria vestimenta. É uma forma também da gente dar um bom testemunho, né? Essa questão de sabermos nos vestir também, né? No caso ali, com uma roupa mais adequada, uma roupa mais tranquila, né? Uma roupa melhor.
né? Mas claro que ali dentro de casa aí eu já diria que seria outra história, né? Mas ainda assim, né? Se for é, é, ao mundo, né? Se for ali se apresentar perante o mundo, é importante que a gente se vista ali com uma certa modéstia, com um certo pudor, né? Para prestar ali reverência diante do nosso Deus, mas claro que em casa, né? Também não descuidar, né? Ali de estar se vestindo de qualquer forma, né? De estar ali se embelezando, se enfeitando todo, né? Ali, para que a gente também não caia ali no erro da vaidade, né? Ou seja, né? Em todo momento a gente deve estar ali com um controle em relação a isso, né? Não exagerar, né, ali no modo de se vestir, né? Claro que também não sendo, né, ali uma pessoa suja, né, uma pessoa que demonstra uma certa sujeira, mas também, né, não exagerando muito ali no modo de se vestir, tendo ali uma certa simplicidade, né, na hora de se arrumar ali para talvez ir para um local, na hora também de ir ali para as reuniões, né, nas casas dos irmãos, né, ali na congregação. É necessário que a gente também se vista ali com certo pudor e modéstia, para que a gente não chame atenção para a vaidade, mas para um coração piedoso e assim sejamos reconhecidos, né? Até pelas nossas vestes como uma pessoa, né, pertencente a Deus. Prosseguindo, né? Paulo ele também aqui destaca, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, né? Paulo, claramente aqui, né, meus irmãos, Paulo ele não está proibindo de forma absoluta o uso de adereços, mas condenando o excesso e a ostentação. Então, não é errado eu ir ali e usar um adereço, usar ali um cordão de ouro, não tem problema em usar ali um relógio, não tem problema eu ir ali usar uma pulseira, entre outras várias coisas, né? Mas claro, né, que tudo tem ali, né, o seu limite, né? Tudo ali tem o seu momento de se usar e tudo tem que ser ali com modéstia, né? Eu, por exemplo, não é porque me é lícito, né? Ali não é errado eu usar relógio, anel de ouro que eu vou encher minha mão ali pra ficar brilhando pura ouro, né? Ali. Também não é dessa forma, né? A gente sabe que tudo tem seu limite. Então, Paulo, ele não tá condenando aqui o uso de brinco, não tá condenando o uso de pérolas, joias, essas coisas, né? No entanto, é recomendável, né, que se deixe de usar, né? É recomendável que se deixe de usar para que a gente seja reconhecido ali como uma pessoa, né, com modéstia, com pudor, né, ali, tendo reverência perante o nosso Deus, né? Mas, no entanto, não é errado ali a gente usar, desde que seja ali com um certo controle, não um certo limite também. Claro, né, que também não tentando ali se exibir, né, ao mundo ali com aquela vaidade lá em cima, né? Então, Paulo, ele não está condenando isso, no entanto, ele está condenando, né, ali o excesso e a ostentação, né, que é para tentar ali se exibir para as pessoas. E o mesmo princípio é visto, né, em 1 Pedro 3:4, né, que no caso 1 Pedro capítulo 3, os versículos 3 ao 4, que a gente já leu, né, a gente já viu, nós já lemos, né, aqui 1 Pedro 3, os versículos 3 ao 4, onde a ênfase está em que a mulher, né, em que a beleza da mulher cristã não seja exterior, mas o espírito manso e quieto, que é muito precioso diante de Deus, né? Quando se há, né, essa mulher de espírito manso, quieto, né, brando, né, ali realmente uma pessoa calma, né, traz mansidão, isso tem grande valor, né, diante do nosso Deus. Então, Paulo ele nos convida aqui para que a nossa beleza, né, não só das mulheres, mas também dos homens, porque tem homens que também acabam, né, ali também caindo, né, nessa questão. Claro que não são todos, né? Grande parte sim são ali por parte das mulheres, mas sabemos que ainda assim há homens que também caem nessa questão, né? Eu, por exemplo, evito usar, né? Eu uso só quando é necessário ali e tal, mas nada muito exagerado, né? Só em momentos assim realmente que talvez eu use, mas não é o meu gosto, eu não gosto de usar, eu, por exemplo, prefiro evitar estar utilizando, né? Anel de ouro, essas coisas assim, já que né, não vejo como algo assim muito necessário, né? Eu pelo menos evito, né? Eu pelo menos por si só evito, né? Mas cabe a cada um dos irmãos, né, se for usar, ter ali um certo limite, uma certa prudência, né? Um pudor, modéstia, controle,
para que não caiamos, né, no excesso e na ostentação e ali na vaidade, né? É isso que Paulo aqui está convidando, para que a gente tenha um certo limite ao utilizar ali, né, pedras preciosas, essas coisas assim, como enfeite, né, ali em nós. Então, prosseguindo agora com o versículo 10, Paulo ele diz o seguinte: mas, né, aí entre aspas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então, quando Paulo ele fala, né, mas como convém às mulheres que fazem a profissão de servir a Deus, Paulo ele contrasta, né, a ostentação externa do verso anterior com aquilo que realmente convém às mulheres piedosas. Quem faz profissão de servir a Deus, isto é, quem se declara seguidora de Cristo, né? Claro que seguidora de Cristo, né, ali, quem serve também a Deus, né? Claro que tem essa questão também. Seguidora de Cristo, né, que busca ali ser um servo também do nosso Deus, né? Deus, o nosso Pai, Cristo, seu Filho, né? Bom destacar essa separação também, para que a gente acabe não confundindo, né? Então, quando a pessoa se declara ali servo, né, do Deus Altíssimo, como discípulo, né, do Senhor Jesus, né, como seguidora do Senhor Jesus, isso deve refletir, né, essa fé deve refletir ali, não na aparência luxuosa, mas em sua vida prática. A gente pode conferir Tito capítulo 2, versículos 3 ao 5, que é dito o seguinte: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem os seus maridos, e a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada, né? Porque tem a questão do bom testemunho, né? Então, é importante, né, que, claro que Paulo aqui destacando, né, as mulheres, que as mulheres ali deem um bom testemunho em relação a isso, né, dando ali boas obras, né? Não só as mulheres, mas os homens também, para que a palavra de Deus ela acabe não sendo blasfemada, né? A pessoa vê ali, aí a pessoa tá toda ali enfeitada, se diz cristã, e aí vem ali uma pessoa do mundo e fala ali: vixe, aquela ali não se diz cristã, aquela ali não é da igreja? Olha como é que ela se veste toda. Olha como ele se veste ou como ela se veste, todo cheio de ouro, todo cheio disso, roupa cara, que isso e aquilo, né? A gente acaba dando um mau testemunho, né? Quando a gente também acaba, tanto nessa questão das roupas, das vestimentas, dos adereços, mas também, né, ali no modo de agir, né? Em nossa casa. A gente acaba dando ali mau testemunho se a gente não agir de forma prudente, né? É algo que é bem sério também, né? Ainda assim, né, a gente tem muito que mudar também nessa questão, né? Paulo aqui convidando a nós a refletir nessa questão, né? Para que não sejamos ali vaidosos. Prosseguindo, né, com boas obras, a verdadeira beleza da mulher cristã está nas obras que glorificam a Deus. Atos de amor, serviço e piedade. Jesus afirmou que os homens veriam, né, as boas obras dos seus discípulos e assim, né, logo assim, glorificariam ao Pai, conforme Mateus 5, versículo 16, que é dito o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus. Ou seja, Paulo aqui não só convidando, embora que ele cite aqui as mulheres, né, mas também aos homens, né, ali, para que sirvamos, né, com boas obras, para que sirvamos ali, dando um bom testemunho, dando um bom exemplo, tendo, né, ali, exercendo um limite, né, ali, um controle sobre essa questão de vestimenta, adereço, tudo mais assim que são mais enfeites, né, que acabam só realmente trazendo ali mais vaidade, né? Tudo isso acaba sendo vaidade. Paulo ele nos convida aqui para que a gente possa ter, né, um certo domínio sobre isso, para que a gente também não venha dar ali um mau testemunho. Então, esse é o versículo 10, vamos partir agora para o 11. Paulo ele diz o seguinte: a mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Vamos lá, né? Uma passagem também que pode ser aqui muito, muito deturpada, né? Muitas também mulheres acabam ali ignorando, né? Também ali essa passagem, né? Porque muitas querem ser diaconisas, muitas querem ser presbíteras, no entanto, a gente nunca viu ali, né? Pelo menos assim, um exemplo, né? Ali, por exemplo, Jesus ele não escolheu nenhuma apóstola, né? Embora que tivesse mulheres ali com ele, né? Ele não escolheu uma apóstola, né? Ou então
pelo menos ali na igreja, que a Bíblia, no caso, que a palavra do nosso Deus ali nos orienta, nunca vimos ali uma diaconisa, né? No máximo, a gente vê uma profetisa, né? Que é uma pessoa realmente que Deus quis usar, né? Tem, por exemplo, se não me engano, é Débora, né? Que Deus utiliza ali como juíza, né? Claro que tinha, se não me engano, um rei, eu não lembro exatamente, não estou me lembrando aqui, me fugiu um pouco a mente nessa, esse relato, mas com a prosseguição ali da Bíblia, da palavra do nosso Deus, né, a gente não vê ali muitos exemplos, né, ali, e na verdade nem vemos ali uma mulher ali sendo sujeita a um ministério assim de pregar a palavra de Deus, né, compartilhar assim tal. No máximo ali a profetisa mesmo, né, que foi só daquele momento, né, por não haver um homem ali apto, né, para acabar ali trazendo ali a mensagem, né, aí logo foi escolhida aquela mulher e ela acabou ali dando a mensagem, né, àquelas pessoas ali no tempo ali, se eu não me engano, de Débora, né, ali se eu não me engano é Débora, que traz todo aquele contexto ali, né, do que a passou ali, né, teve até aquela mulher lá que perseguiu lá e acabou dando uma martelada com algum tipo de parafuso, foi prego, né, ali em um homem. A gente vê ali, tem aquele relato também, né, foi Débora, se eu não me engano aqui. É, foi juíza, se eu não me engano. Isso, tá aqui, ó. Ela é a única mulher citada na Bíblia a ter o status ali de juíza. Então, somente ela, né, e depois nunca mais ali, pelo menos que a Bíblia cite, né, uma mulher com essa instrução, né, com esse, com esse poder, né, com essa autoridade de Deus ali de estar fazendo isso, né? Somente ali Débora e depois, né, a Bíblia, pelo menos pelo que eu lembro, não cita mais, né? Então, prosseguindo aqui, né, vamos tentar entender essa passagem, uma passagem também até que um pouco difícil de se explicar, né? Temos que ter um bom embasamento. Mas vamos lá, prosseguindo aqui, 1 Timóteo 2, versículo 11. Paulo, ele estabelece aqui, né, quando ele cita a mulher aprende em silêncio com toda sujeição, ele estabelece aqui um princípio de ordem para o aprendizado na congregação. O destaque não é uma proibição, mas uma instrução positiva. A mulher, ela deve aprender. O termo em silêncio não significa ausência total de fala, mas uma postura de tranquilidade e receptividade. Trata-se de aprender sem tumulto, rebeldia ou competição de autoridade. Já a expressão com toda sujeição mostra que o aprendizado deve ocorrer em espírito de humildade e respeito, não em oposição à disputa. Comparando com 1 Coríntios 14, dos versículos 34 a 35, vemos o mesmo princípio, né? Ali que no caso é manter a ordem, né, no culto, mas isso não significa que a mulher não possa perguntar ou contribuir, apenas que deve fazê-lo de modo respeitoso e apropriado, preservando a edificação da comunidade, mas claro que isso não permite que alguma mulher venha ter ali um ministério. Então, que Paulo aqui ele ensina é que as mulheres ali elas devem aprender, né, ali com toda sujeição, né, com toda humildade ali no culto, né, ali na meditação da palavra de Deus, né. Paulo ele não permite ali com que a mulher ela venha ali a pregar ali, a trazer ali a mensagem, né. Até porque a gente não vê ali diaconisa, presbítera, né, ali na Bíblia, na palavra de Deus, nunca foi estabelecido isso. Mas isso não impede da mulher ela pregar para alguém que não conhece a palavra de Deus. Isso não impede da mulher ali trazer alguma pergunta, trazer ali alguma orientação, talvez ver que houve ali um erro, alguma coisa ali, aí talvez para falar a verdade, para tentar corrigir ali, né? Talvez ela até fale ali que é daquela forma, não é errado isso. Agora, o errado em si seria ali a mulher acabar querendo pregar, né, e ter essa autoridade tipo de presbítero ou, né, ali diaconizo, né? Diaconisa ali, no caso. Então isso seria o errado. Não é errado a mulher colaborar ali, principalmente porque, né, vemos muitas mulheres, né, realmente louvando, né, e louvam muito bem, né, isso para glória, né, e honra do nosso Deus. Então, não é errado que a mulher ali ela fale alguma coisa, que ela faça isso ou aquilo. Entretanto, o que não é permitido é que a mulher acabe pregando ali, né, a palavra de Deus, isso, né, no meio ali de uma congregação. E trazendo aqui, né, a comparação que a gente trouxe aqui com 1 Coríntios 14, versículos 34 e 35,
Paulo ele fala o seguinte: permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Ou seja, meus irmãos, essa é a questão, né, das mulheres ali serem receptivas na hora, não pregar a palavra, né? Até porque tem essa questão, se a mulher ela tiver uma dúvida, né, e vamos supor que ela não tem um marido, né? Logo ela ia ter que acabar perguntando ali, mas ela pode esperar talvez acabar ali a reunião para que acabe perguntando. Ou então, se for algo pertinente, algo muito bom ali de se estar falando, né? Ela pode acabar ali eh, fazendo a pergunta, orientando nisso. Agora, o que não é permitido mesmo é a mulher acabar pregando, a mulher acabar ali trazendo a mensagem, né? Isso que não é ali o correto. Isso é um papel que foi designado, né, ao homem. O homem é designado o papel ali de pregar. A mulher ali, ela orienta, ela auxilia, né, ao homem ali, mas é o homem quem prega ali a palavra, né, ali, do nosso Deus. Então, Paulo não tá falando que as mulheres têm que ficar ali caladas no meio do culto sem falar nada. Não, não é isso. O princípio em si é ali as mulheres acabarem ali não querendo dar uma de pregadora, de uma diaconisa, de uma presbítera, né? Que isso e aquilo, mas com toda submissão, com todo respeito ali, né? Ali aprender a palavra de Deus, se tiver alguma dúvida, faz a pergunta ali, mas nada muito ali longo, né? Ou como se fosse pregar, mas algo bem breve mesmo. Portanto, Paulo não está impedindo a mulher de raciocinar, perguntar ou argumentar, mas orientando que seu aprendizado seja marcado por uma postura de humilde e submissa, em contrastes com o espírito ali de contenda. Então é isso que Paulo ele acaba aqui, né, apresentando perante os irmãos. Até porque, né, sabemos que às vezes pode ser que haja algum tipo de dúvida ou algo muito bom acabar de se falando no meio da reunião. Até porque todos nós estamos ali no meio para também aprender, né? Então, se surgir alguma dúvida, não é errado que uma mulher acabe perguntando. Agora, no entanto, é importante, né, que a mulher ali seja respeitosa, né, e acabe não dando ali uma de pregadora, né, ali da palavra de Deus, isso no meio de uma reunião, né, acabando pregando a mensagem. Porque é isso que a Bíblia acaba ali não permitindo, né? O que a palavra de Deus acaba não permitindo. A gente vê que quem pregou ali a palavra de Deus foram os apóstolos, foram isso e aquilo. Claro que as mulheres elas também podem fazer isso, mas com um certo cuidado também, né? Porque a mulher ela não é designada a ela ter um ministério, né? A mulher não pode ter um ministério. No entanto, como a gente viu aqui já, né, mais acima, Tito 2, versículos 3 ao 5, né? As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu modo de viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos. Ou seja, não é errado que as mulheres ensinem, né? No entanto, elas não podem ter um ministério. Então é isso que é destacado aqui, né? Não é ali para ser deturpado, é a mulher ter que ficar ali calada no meio do culto, né? E basicamente não argumentar, não falar nada, né? Ali nem raciocinar, não é isso, né? Não é isso que Paulo está aqui admitindo. O Paulo aqui está falando que a mulher não pode ter um ministério, não pode ali acabar querendo pregar a palavra, essas coisas, né? Isso não é designado à mulher, mas designado, né, ao homem. Espero que tenha ficado um pouco claro que é uma passagem um pouco difícil também, né? De se de de se falar um pouco, né? É um ponto também que pode ser até considerado difícil aqui da Bíblia. Muitos acabam também deturpando, mas é esse o princípio, né? É essa questão que Paulo aqui está abordando. Talvez até as mulheres lá das igrejas, né? Tanto ali em Corinto quanto em, talvez lá em Éfeso, né? Que se eu não me engano era onde a gente estava, né? Estavam querendo dar uma de pregadora da palavra de Deus, estavam querendo argumentar, falar muito, né? Ali na igreja, né? E por esse falar demais, Paulo acabou ali meio que corrigindo, né? Então, é nessa questão, né? De falar demais que temos que vigiar, a mulher ela acaba tendo que vigiar ali um pouco. Então, espero que os irmãos tenham entendido e, e os irmãos tenham compreendido que essa passagem, né, é um ponto difícil, mas pela misericórdia e pela graça do nosso Deus a gente vai interpretando aqui, né? Vamos sabendo aqui o que cada passagem tem, né, aqui a nos dizer e a nos trazer. Vamos prosseguindo aqui, né, no versículo 12 agora.
O que é que Paulo ele nos diz? Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Então é isso. É isso que a gente está abordando. Paulo ele só deixou mais claro aqui para nós. Não permito que a mulher ensine. Aqui Paulo ele especifica o que incluiu no verso anterior. Ele não está proibindo toda forma de ensino por parte da mulher. Pois vemos como exemplo, a gente pode citar aqui como exemplo, irmãos, Priscila, né, em Atos 18:26, que junto com Áquila explicou o caminho de Deus a Apolo. Qual deve ter falado mais ali? Provavelmente foi Apolo. Apolo ele deve ter pregado mais, ele pode ter ali falado um pouco mais, né? Ter ali conversado, né, um pouco mais. Talvez ele tenha até falado mais do que Priscila. No entanto, ela ainda assim ensinou. Ou a gente pode chegar a, por exemplo, a uma exceção. Vamos supor que uma mulher, né, ali, e seu marido ambos são da igreja, mas o homem, ele falha um pouco ali na questão do entendimento. Vamos supor que ele tem uma certa dificuldade para entender e explicar as coisas. Se chegar algum ali, uma pessoa nova na fé, o homem ele vai tentar exercer esse papel de ensinar, mas pode ser que a mulher acabe falando mais, né? Então tem essas exceções, tem esses momentos também. Só que o que não é permitido é que a mulher ela tenha um ministério em si, né? Que ela não vá ali no meio da congregação e acabe pregando, né, ali a palavra de Deus. É isso que Paulo que acaba aqui advertindo, né, a igreja. Pois é como a gente já citou, né? Provavelmente naquele momento havia ali mulheres que estavam querendo ter um ministério, querendo dar uma de presbítera, né, uma de diaconisa, e ali tentar, né, ali pregar a palavra de Deus e orientar. Mas isso é algo que cabe ao homem fazer, né, e não à mulher. Por isso que Paulo ele está aqui exortando. Então diz aqui o seguinte, Atos 18, versículos 26, Paulo ele diz o seguinte, no caso, Paulo não, o relato, né, diz o seguinte aqui, né, Priscila e Áquila, né, ensinou ali o caminho de Deus a Apolo. Diz o seguinte, Atos 18, versículo 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, né, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. A proibição é quanto ao ensino autoritativo na congregação, que está ligado ao ministério e à liderança espiritual. Então é isso que é proibido. Que a mulher ela seja uma presbítera, que ela seja uma diaconisa, né? É isso que ali é errado, né? Agora vamos supor que tem um certo local, né, onde ali os homens não sabem muito, aí tem uma mulher ali que é mais experiente. Pode ser que ela acabe ali trazendo talvez a mensagem, ali conversando, ou então ela não traz não é nem um culto, né? A gente não pode chamar de culto, mas ela traz mais uma conversa ali bíblica, né, entre os irmãos. Aí vai tendo essa preparação por parte, né, dos homens. E aí quando chegar um homem ali que esteja apto para pregar, pronto. E aí já começa, né, ali a palavra de Deus, os cultos, acaba começando. Mas pode haver um momento ou outro que uma mulher ali acaba sabendo um pouco mais do que o homem. E aí, numa hora de ensinar alguém, né, ali ela acabe falando um pouco mais, declarando um pouco mais ali, né, do que o homem, trazendo ali um ensinamento mais claro. No entanto, eu tô destacando muito isso. O importante aqui é que a mulher ela não tem um ministério e uma liderança espiritual. É isso que a Bíblia não permite. Prosseguindo agora, né, Paulo ele diz: nem use de autoridade sobre o marido. A palavra usada, né, para autoridade, autenten, vamos dar uma olhada aqui no grego. Diz aqui o seguinte, né, autenteor, autenten, mais ou menos isso, que significa aqui, né, usurpar autoridade sobre, exercer autoridade sobre, é, dominar, né, agir por si mesmo. Essa questão de exercer autoridade e governar, né? É isso ali que Paulo está destacando. Então, indica, né, exercer domínio ou governo. A mulher ela não pode exercer um domínio ou um governo ali, né, sobre o marido. Paulo está dizendo que a mulher não deve, né, ali assumir a posição de liderança eclesiástica sobre os homens, que incluem funções como pregar, ensinar com autoridade e conduzir a igreja. Esse papel, segundo a ordem estabelecida por Deus, foi confiado ao homem. Então é isso que está sendo destacado aqui, né? A mulher ela não pode exercer autoridade, né? Ela não pode ali, tanto sobre o marido, mas também sobre outros homens. Ela não pode ali
exercer autoridade. Esse papel ele foi designado ao homem. Mas isso não significa que eu não possa ir ali, vamos supor que uma mulher que seja mais experiente do que eu na fé, e eu ir lá e perguntar para ela, né? Pedir um conselho, pedir uma orientação, isso não é errado, né? Não é errado eu fazer isso. Isso não está indo em desacordo com a palavra de Deus. Agora estaria em desacordo se por acaso aquela, né, vamos supor que essa mulher ela acaba organizando um culto e ela começa a pregar ali, né, e pá, tem aquele ministério todo, tal. Aí sim, estaria sendo errado. Agora, pedir conselho, talvez me explicar alguma coisa que eu esteja tendo dificuldade de entender, né? Isso sim é correto. Claro que com toda ali, né, com toda a prudência, com todo ali cuidado, para que a gente não acabe aí indo, né, ali de acordo com, em desacordo com a palavra de Deus, né? É um tema bem aqui, né, delicado também de se abordar, né? Temos que ter todo cuidado aqui para abordar esse tema, né? E aí Paulo ele prossegue, mas que esteja em silêncio. Novamente, o silêncio aqui ele deve ser entendido como uma postura de submissão e tranquilidade, e não como a ausência total da voz. A ideia é que a mulher participe com respeito, sem buscar exercer a autoridade que não lhe foi atribuída. Então é isso que Paulo está destacando aqui, né? E espero que os irmãos tenham compreendido um pouco essa parte aqui, né? Que também é um pouco difícil de acabar explicando, né? Um ponto difícil aqui da Bíblia, né? É um ponto ali que Paulo acaba deixando ali destacado, que também, não que seja difícil, mas é meio delicado de se abordar, né? E exige também um bom embasamento, né? E creio que aos poucos, né, cada vez mais a gente lendo essa passagem, a gente consegue aqui exercer, né, uma explicação cada vez maior, né, sobre essa passagem. Então, também tenho que ampliar um pouco o meu conhecimento em relação a isso para que seja mais fácil também de explicar essa passagem, né, para cada vez mais pessoas. Então, até aqui foi o versículo 12. Então, vamos partir agora com o versículo 13, que nos diz o seguinte: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E quando Paulo fala, porque primeiro foi formado Adão, aqui Paulo ele apresentava a base, né, de sua instrução, a ordem da criação. Adão ele foi formado antes de Eva. Gênesis 2, os versículos 7 e 18 ao 23. Isso estabelece um princípio de prioridade e liderança, e não de superioridade, né, de valor, mas de função. E depois Eva. Eva, né, ela foi criada como auxiliadora idônea, conforme Gênesis 2, versículo 18. A palavra auxiliadora não significa inferior, mas complemento e parceria. Contudo, a ordem primeiro, né, Adão e depois Eva, mostra que a liderança espiritual, segundo Deus, cabe ao homem. Como diz, né, Paulo ali, né, Deus é a cabeça de Cristo, ou seja, né, Cristo está sujeito a Deus, né, isso acaba deixando um pouco a trindade ali meio dificuldade, né, porque a gente vê uma certa inferioridade por parte do Senhor Jesus ao nosso Deus, né? Sabemos que Cristo ele está acima de todo homem, mas a gente vê que ele é declarado como inferior, né, ao nosso Deus, em sentido de poder realmente ali, né, de autoridade, a gente vê isso. Então, mas prosseguindo, né, a gente vê que Cristo, né, no caso Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, né? E o homem, né, é a cabeça da mulher, né? A gente sabe que a mulher ali, né, se eu não me engano, ela procedeu ali, né? Vamos até pegar esse relato, se eu não me engano ali, Gênesis 2, né? A mulher, ela procedeu ali da costela, né, do homem. Creio que a partir aqui do versículo 18, né? Diz o seguinte aqui, vou até marcar aqui até o 24. Vamos ler aqui Gênesis 2, versículos 18 até o 24. Diz o seguinte: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão,
E Adão adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou de Adão, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse a Adão: Esta é agora osso do meu osso e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, a mulher acabou ali procedendo, né, ali surgindo, né, de uma parte ali, a gente sabe da costela, né, ali do homem. Por isso que tem essa questão também, né, ali de exercer uma certa autoridade, né? Além de que o homem ele foi ali criado meio que primeiro, então tem essa questão assim de meio que espiritualmente uma liderança espiritual, né? Meio que o homem ele exerça uma liderança maior sobre a mulher, mas claro que nada isso, né, ali tem correlação à escravidão, né? Meio que fazer da mulher uma escrava, isso e aquilo. Não tem total relação, não tem relação com isso, né? É mais uma questão realmente de autoridade, né? Não é tipo o homem fazer da mulher ali, né? Meio que sua empregada, né? E o homem ali, ele fosse o dono ali de tudo. Não é isso, né? Ambos vão ter, né, ali o seu papel ali, né, no casal também. Então, quando a gente já destacou aqui, né, que Eva ela foi criada como auxiliadora idônea, né? Está citado lá no versículo 18 que a gente acabou de ler. E a palavra auxiliadora, ela não significa ali inferior, mas complemento e parceria. É isso que vai significar ali auxiliadora, né, ali, idônea. E é bem interessante a gente destacar também o versículo 18 de Gênesis 2 na NVT, que diz o seguinte: O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Então é meio que se o homem estivesse ali faltando, né? É, uma companheira, estava faltando uma companheira para ele, e logo Deus ali fez a mulher para que o ajude, né, e o complete. Então, é nesse sentido ali, não de inferioridade, não de, de tipo exercer um certo um domínio exagerado sobre a mulher, não. Cada um ali, né, também é, tem ali seu também modo de viver, no entanto, né, ali no com relação à liderança espiritual, o homem sim, ele tem uma autoridade maior, né, sobre ali a mulher, mas nada que seja ali como se fosse uma escravidão, não. Cada um ali colaborando da forma que pode, né? Isso ajudando um ao outro, tendo um auxílio ali mútuo, né? Um auxílio por parte de ambos, para que não fique pesado nem para um, nem para outro, né? Esse é o objetivo do homem, né? O homem ali a gente sabe que foi estabelecido para ele, né? O papel de trazer o alimento, né? O sustento para casa. E a mulher ali, né, por parte de Deus, foi estabelecida ali para cuidar dos filhos, né, de tudo aquilo, mas, né, claro que não proibindo a mulher também de fazer ali, talvez, ajudar a pagar as contas, essas coisas trabalhando, não é errado que uma mulher faça isso, no entanto, né, é, a palavra de Deus, ela deixa em destaque, né, que o ideal seria que a mulher, ela cuidasse, né, ali de sua própria casa, né, pois isso seria dever do homem, trabalho do homem, não é a mulher que tem a obrigação de fazer isso, é o homem que tem a obrigação de trazer o sustento para casa. No entanto, a mulher sim, ela pode ali trabalhar, né? Se caso ela quiser. Se caso também quiser ali auxiliar, né? Nas contas, nas atividades, talvez está passando por alguma dificuldade, não é errado que a mulher exerça também esse papel, né? É mais a gente mais destacando mesmo essa questão ali de uma certa autoridade do homem, né? Ali em relação à mulher, isso espiritualmente. Mas agora prosseguindo, né? Com o versículo 14, Paulo, ele diz o seguinte: E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Quando Paulo fala e Adão não foi enganado, ele mostrou, né, aqui a segunda base para a sua instrução sobre a liderança espiritual. Adão, ele pecou conscientemente, conforme Romanos 5, versículo 12, mas não foi enganado pela serpente. Isso indica que sua falha não foi por ilusão, mas também por escolha ali deliberada. Claro que não relativizando nenhum nem outro, né? Nem Eva pecou mais do que Adão, nem Adão pecou mais do que Eva, né? Ambos pecaram. Claro que teve ali a questão, né? A Eva foi enganada, Adão ele pecou conscientemente, mas ainda assim ambos desobedeceram uma ordem vinda direta de Deus. Então, não tem essa de que um pecou mais, outro pecou menos, né? Ambos pecaram e ambos erraram, né? Então,
Paulo ele só tá destacando essa questão aqui de que o homem ele não foi enganado, mas a mulher sendo enganada, ela acabou caindo em transgressão. E aí Romanos 5, no versículo 12, nos diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E aí ele diz o seguinte, ainda no versículo 14, né? No caso, esse foi Romanos 5,12, né? Por um homem entrou o pecado e o pecado no mundo, né? Ali. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E prosseguindo para a segunda quebra aqui do versículo, né? Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Eva ela foi diretamente enganada pela serpente. Isso aponta para o episódio específico da queda, que serve como fundamento para a ordem divina. Por ter sido enganada e logo cair em transgressão, a mulher não recebeu de Deus a função de exercer autoridade espiritual sobre o homem. Pelo contrário, né, ali foi ao homem, né, que foi exercido esse papel. Sabemos, né, meus irmãos, nada aqui de deturpar a Bíblia e entender isso aqui como se a mulher fosse uma empregada ou uma escrava, né? O homem ele não vai exercer esse domínio assim, né? É mais ali um papel de ajudadora, né, ali. E ambos se ajudando mutuamente, né? Tem essa questão, né? Ambos se ajudando, cada um cumprindo o seu papel. Então deixa eu ver aqui. Tem aqui. Olha, aqui o versículo 16. Era isso que eu queria aqui trazer para os irmãos aqui. É, no versículo 16. Gênesis 3, versículo 16. É dito o seguinte aqui, né? No caso de Deus aqui, ele declarando, né? A mulher declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz a filhos, e seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Então, claramente isso aqui não é domínio de escravidão. Não é isso que está sendo declarado aqui. No entanto, né, o homem em si, ele exerce uma certa autoridade ali, tem uma certa autoridade maior ali do que a mulher, né, ali. Tanto espiritualmente, tanto ali por parte do casal mesmo, né? O homem ali, ele tem um papel, eu diria que, de autoridade maior, né? Mas por ser aqui um assunto um pouco mais delicado, né? Não abordarei tanto, acabar também não, é, no caso aqui, por se necessitar, né, de um estudo ali mais aprofundado, e por ser um assunto mais delicado, né, é necessário também um aprofundamento maior. Então eu creio que parando por aqui, né, fique claro aqui que essa questão aqui da mulher se portar dentro da igreja é mais com relação ali à prudência, né, ali com toda humildade, com toda submissão para aprender, né. Não é errado que a mulher ensine, no entanto, ela não deve exercer um papel ali de liderança espiritual ou ter um ministério. Não é errado que ela ensine ali a pessoas, por exemplo, que não conhecem a fé, ou explicar um ponto a algum irmão que tem dúvida. Não é errado isso. Agora, né, como já destacamos, que ela não deve ter um ministério, não deve ter uma liderança espiritual, não deve exercer um certo domínio, por exemplo, tentando controlar e mandar no homem. Não foi cabido, né, ali à mulher isso, né? Nenhum homem também exercer ali um papel de mandar na mulher como se ela fosse também ali sua empregada. Também não é nisso, né? Mas espero que os irmãos tenham entendido, né, esse ponto. É um pouco difícil de acabar falando, né, sobre isso. Também é um pouco delicado. Mas com a direção do nosso Deus a gente vai abordando, vamos aprendendo aqui, né? E aos poucos a gente vai também meditando, aprendendo cada vez mais o que a gente tem aqui, né? É estudado aqui a partir tanto dessa minissérie, né? Tanto com os próximos capítulos, os capítulos já estudados, né? E se caso os irmãos tiverem alguma dúvida, na medida do possível, estarei ali tentando ajudar responder a dúvida dos irmãos. Ou se os irmãos têm algum ponto a destacar, né? Algo a acrescentar, podem deixar nos comentários, certamente, além de colaborar, né, com a divulgação, também colaborará, né, com o conhecimento não só meu, mas também com o de vários irmãos e várias pessoas que ainda permanecem, né, ali em dúvida. Pode ser nesse ponto que alguns irmãos irão abandonar, ou no caso abordar, ou então, né, ali em outras questões também deixem, né, nos comentários o que os irmãos acharam, né, da palavra. Certamente também ajudará ali na divulgação. Mas prosseguindo agora, para a finalização, né, aqui no último versículo de hoje, o versículo 15, Paulo ele diz o seguinte: salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecerem com sobriedade no amor e na santificação.
E aí Paulo fala o seguinte, né? Aqui a gente vê salvar-se-á, porém dando luz a filhos. O verso mostra que a mulher, mesmo com a queda de Eva, pode experimentar a salvação e cumprir o papel significativo na obra de Deus. A referência ao parto não se limita ao aspecto físico, mas envolve também fidelidade à fé, amor e santificação, enfatizando que a obediência e dedicação a Deus são centrais para a experiência de salvação e serviço. E aí Paulo também traz aqui uma, uma condição, né? Se permanecerem com sobriedade na fé e no amor e na santificação. Claro que tudo isso só é possível se permanecerem com grande esforço e com vigilância na fé, no amor e santificação. Isso não se aplicando somente às mulheres, mas também aos homens. Então, meus irmãos, nada aqui tentando rebaixar as mulheres e tentar deixar os homens mais superiores às mulheres, não, esse não é o objetivo, mas apenas explicar essa passagem aqui, que de certa forma, espiritualmente, o homem em si tem mais autoridade que a mulher, né? Pois sabemos que a mulher também tem um papel crucial, sim, ali na igreja, né? Como a gente viu ali, as mulheres mais velhas, elas podem ser um bom exemplo de mulher, ensinando as mais novas, né? Também. As mulheres também ali podem ensinar também seus filhos, né? Isso também não é errado. As mulheres podem ensinar seus filhos a caminharem na fé. Então, a mulher, ainda assim, ela tem um grande papel e ela é bem importante, sim, dentro da igreja. Jamais tentando aqui, né? Eu mesmo não estou querendo rebaixar ninguém, né? Até porque isso não é o propósito desse estudo. Mas a gente tentar aqui meditar e retirar aqui, né, o que Paulo vem aqui nos deixando através de suas epístolas, né? Então, o objetivo aqui em si é destacar muito bem isso, porque também tem, né, ali mulheres que deturpam também essas passagens, tentando ali meio que ignorar para que possam ter um ministério, para que possam ter uma liderança espiritual, quando isso não é cabível, né, ali isso não é dado de autoridade à mulher. Então, para finalizarmos, né, veremos aqui algumas comparações. 1 Coríntios 16, versículos 3 ao 14, Paulo ele diz o seguinte: estejam vigilantes, mantenham-se firmes da fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Paulo destacando aqui aos homens, então, né, não só as mulheres está sendo cobrado isso, mas aos homens, né? Aos homens também está sendo cobrado a sobriedade na fé, no amor e na santificação. E trazendo algumas comparações em relação a esse versículo, né? Gênesis 3,16, que a gente já leu, né? Onde diz o seguinte: e a mulher disse: multiplicarei grandemente, né, a tua dor e a tua conceição. Com dor darás a luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Deus declara a Eva que terá dores na gravidez, mas mesmo assim, a promessa de descendência e bênçãos permanece. O verso de 1 Timóteo 2, dos versículos 15, retoma essa ideia de bênção vinculada à fidelidade feminina, né? E cabe esse papel, né, essa bênção ali, as mulheres, né, ali terem os filhos, ou seja, é uma bênção, como diz lá em Salmo 127, dos versículos 3 ao 5, onde é dito o seguinte, né, dos versículos 3 ao 5, Salmo 127. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Os filhos são a herança do Senhor. A mulher que se dedica com fé, amor e santificação contribui diretamente para esse propósito divino. Então, meus irmãos, espero que, né, ambos, né, todos nós aqui tenhamos compreendido o que Paulo tem aqui a nos trazer. Paulo, ele não está aqui rebaixando as mulheres em momento algum. Ele só está exortando aquelas que querem dar uma de diaconisa, querem falar demais, querem, né, ali, no caso, dar meio que uma de liderança, né, espiritual ali. Ou então, né, tipo, exercer uma autoridade sobre o homem, tentando dominá-lo, tentando, tipo, ter como se tivesse uma autoridade maior que o homem ali em relação à fé. É essas que Paulo ali, ele está, né, ali, exortando, né, para que dá uma acalmada, né, ali, aprender com humildade, com sobriedade na fé, no amor e santificação, né. É isso que Paulo aqui está destacando. Então, espero que os irmãos, né, tenham compreendido também, e as irmãs também, né. Não é errado que as mulheres ensinem, não é errado que as mulheres ali acabem também, talvez explicando pontos para alguma pessoa que não saiba, ou então,
que saibam ali também um ponto melhor, saibam explicar melhor, não é errado que a mulher ensine. No entanto, né, ali no culto, ali na congregação, aí sim seria meio que não seria legal, não seria dando um bom testemunho ali a mulher acabar trazer a palavra, pregar, isso sim ali acabaria caindo como algo que não é bíblico, né? Não está de acordo com a Bíblia. Então, é isso que Paulo está destacando aqui, né? E espero que os irmãos tenham compreendido, né, que é a mensagem de hoje. Então, nós vemos esse capítulo que Paulo ali, ele traz várias instruções, isso em relação às orações, ministério, comportamento na igreja, monoteísmo bíblico e questões de prudência e autoridade. É importante também que oremos, né, por aqueles que exercem autoridade em nosso país, mesmo que não sejam pessoas boas, para que assim possamos viver, né, em tranquilidade em relação à nossa fé, mas também para que a justiça seja aplicada onde oramos. Ele também destaca que os homens devem orar com as mãos santas, buscando viver de forma santa. Embora que não haja tantos ensinos sobre como os homens eles devem se portar dentro da igreja, nós veremos isso, né, no próximo capítulo, tá? Então, os homens não se achem, né? Que a gente está destacando aqui mais sobre as mulheres. No próximo aqui vai ser mais sobre os homens mesmo, né? Vai ser mais aqui sobre os homens e aqui vai é, exortar, né? Exortar os homens ali, aquele que exerce ali um papel também importante ali, né? Com uma cobrança maior ali na fé. Então, no próximo capítulo, se assim for da vontade de Deus, né? A gente verá isso, mais ali sobre os homens, né? Embora que Paulo aqui destaque mais esse capítulo ali sobre o comportamento por parte ali das mulheres. Ainda que seja mais direcionado aos presbíteros e diáconos da igreja, isso também se aplica àqueles que exercem uma certa liderança, né, na igreja. Pode ser até mesmo um cooperador ali da igreja. No entanto, o ponto de destaque se encontra no fim, onde Paulo exorta Timóteo sobre como as mulheres devem se portar dentro da igreja, tendo o porte de uma mulher de Deus, tendo modéstia e prudência. E também destacando a autoridade espiritual que o homem tem em relação à igreja, como vemos em 1 Coríntios 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Portanto, que venhamos a ser jovens, mas também homens e mulheres que buscam seguir as direções de Deus, né, que Deus ali nos deixou, através dos seus servos. Finalizando com Salmos 34, versículo 18, diz o seguinte: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, meus irmãos, espero que os irmãos tenham compreendido, né, aqui, ao menos parte, né, no caso aqui, do que a gente acabou trazendo aqui, porque esse capítulo, sim, é um pouco difícil de se explicar, né, esse capítulo em si é um pouco também difícil de se explicar, é um capítulo um pouco mais complicado, né, também tem um ponto mais delicado ali que a gente tem que estar abordando com todo cuidado para acabar não falando demais, né, e isso tudo a gente tem que pedir a direção do nosso Deus para que a gente acabe não falando demais, né? Para que a gente entenda o que Paulo ali tem a trazer aqui por meio dessa mensagem, né? Porque realmente é um pouco difícil de se explicar isso aqui, né? Nos dias de hoje, principalmente. No entanto, espero que os irmãos tenham compreendido, né? O que eu quero, o que através do Santo Espírito de Deus, né? Eu queria trazer aqui aos irmãos, né? Que é a explicação também dessa passagem que é, perdão, que é um pouco ali mais difícil de se explicar, né? Para que também não venham aqui apresentar as irmãs aí, né? Que, que é isso e aquilo, né? Que a mulher ela tem que ficar calada no culto para não pode nem falar. Não, não é isso, né? Paulo ele só está ali exortando para que as mulheres não exerçam um papel de liderança e de domínio, assim, liderança espiritual, né? De ministério dentro da igreja. É isso que Paulo ele está aqui exortando, né? Porque como a gente já destacou, né? Provavelmente havia ali mulheres querendo exercer um papel de liderança dentro da igreja, quando isso não era, né, permitido ali às mulheres. Até porque a gente vê aqui o Senhor Jesus Cristo, né? Ele teve muitos discípulos, mas também discípulas, né? Só que dentre todos esses discípulos, Jesus ele escolheu ali homens para compartilhar, né, ali a mensagem. Mas claro que isso não deixa, né, as mulheres sem um papel dentro da igreja. As mulheres, sim,
elas podem sim exercer um papel na igreja e realmente sim são importantes ali dentro da igreja, porque as mulheres elas também têm, eh, creio que grande facilidade, né, ali para aconselhar, principalmente isso em relação a outras mulheres, né? Ou seja, as mulheres elas podem ajudar outras mulheres ali também dentro da própria igreja, como a gente viu ali em Tito, né? As mulheres mais velhas, as mulheres mais idosas, perdão, eh, auxiliando as mais novas a aprenderem mais ali como agir, né? Tanto dentro da igreja, tanto em sua vida realmente ali secular. Então, as mulheres sim têm um papel ali também bem importante na igreja. No entanto, isso não está relacionado a ministério e a liderança espiritual. Perdão, meus irmãos. Mas enfim, nós finalizamos aqui, né, o nosso estudo de hoje. Espero que os irmãos tenham sido edificados por meio dessa mensagem, que os irmãos tenham compreendido o que eu venho vos trazer hoje, né? Isso, a direção do nosso Deus, né? Se assim for sua vontade, que os irmãos compreendam esse capítulo, que também tem pontos ali mais delicados de se abordar, mas espero que os irmãos tenham entendido aqui a mensagem, né, de hoje. E que os irmãos tenham sido edificados, né, e que eu tenha contribuído, né, pela misericórdia de Deus ali com o conhecimento bíblico dos irmãos em relação a essa passagem, para que também não utilizem ela de forma ali deturpada, né, quando forem apresentar aos irmãos ou às irmãs. Então, para aqueles que são novatos, convido-lhes a se inscrever no canal, né. Busco fazer lives aqui todas as segundas-feiras. No caso, as estreias, né, todas as segundas-feiras, às 9 horas. Se assim for da vontade de Deus, né, eu busco fazer. E deixe, né, o seu like, deixe o seu comentário, o que acharam da pregação, da palavra. Se tiver alguma dúvida, na medida do possível, né, se assim for de acordo com a vontade de Deus, tentarei ali responder, né, os comentários, as dúvidas. Se quiserem contribuir, podem também deixar nos comentários, na medida do possível, também estarei lendo, né, e certamente estará contribuindo tanto na divulgação, tanto no nosso conhecimento bíblico, né, ajudando uns aos outros, né, na palavra do nosso Deus, que tem vários e vários pontos ali pra gente ler, né, e buscar realmente entender na Bíblia, né? Até porque nós não somos conhecedores de tudo. Cada vez mais temos que aprender a palavra do nosso Deus. Então, meus irmãos, agradeço a cada um que veio aqui, né, ver essa breve meditação. Aqueles que não conhecem a Igreja de Deus, convido-lhes a conhecer. Vejam o discipulado totalmente gratuito, né? Áudios, vídeos e, e apostilas. Estão todos nesses formatos, né? E aqueles que quiserem conhecer a Igreja de Deus, convido-lhes, né, a fazer esse estudo gratuito do discipulado para que possam se tornar discípulos de Jesus. Vejam os pontos de fé também, né? As séries também que eu deixo aqui, né, na descrição e também no perfil do canal, que são Revelando Apocalipse, Refutando o Dogma da Trindade e Luz na Escuridão. E que os irmãos acompanhem, né, aqui os estudos que, pela misericórdia de Deus, eu busco trazer aqui todas as segundas-feiras e os outros canais também da Igreja de Deus, né? Então, obrigado a cada um que veio, né? Agradeço a cada um que veio aqui escutar essa breve meditação. Espero que os irmãos tenham sido edificados, que assim Deus ele possa nos conceder uma ótima noite de repouso e que assim possamos prosseguir, né, com a semana, se assim for da vontade do nosso Deus, né? Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento, eu despeço aos irmãos com a paz seja convosco.